Obrigada, tá, Mônica? Ana Paula, a gente que agradece, viu? Gente, bom dia. Eu agradeço mais ainda a confiança, né, que vocês têm no trabalho que a gente desenvolve. E é sempre bom a gente reforçar, né, Ana Paula, que o curso nosso de pedagogia, ele não existe sem que a gente tenha conhecimento do que está acontecendo na prática. Então, por isso que para a gente é fundamental essa troca, porque eu não falo nem que a gente vai ensinar algo, a gente não vai ensinar, a gente vai trocar, né? Então, fazer desse momento um momento de troca, agradecer muito o empenho de vocês, que a gente sabe aí o quanto nós que lidamos com a educação, que não sabíamos fazer esse processo de ensino remoto, está sendo novo para todo mundo. No ensino superior isso já era uma realidade, né? Trabalhar com a tecnologia já era uma realidade mais próxima, mas para a educação básica isso realmente não era algo tão fácil assim, principalmente por conta da desigualdade que nós temos em relação às classes sociais que a gente atende. Então, a gente, né, eu acredito que vocês, mais do que eu até, vocês são muito vencedores no que vocês se propuseram a fazer e estão fazendo, né, que é pensar todas essas questões que podem ser, né, levadas às crianças e aos adolescentes de vocês, para que o processo de ensino-aprendizagem não pare. A nossa profissão não parou. Né? Então, é como a medicina, né, a mesma coisa na área da saúde. Eles tiveram que descobrir como tratar de um vírus nunca visto antes. E a gente acabou de acontecer a mesma coisa com a gente teve que continuar existindo enquanto profissão dentro de um formato que a gente nunca tinha existido antes. Então, parabéns a todos vocês, mesmo de coração. A gente sabe a luta diária de cada um de nós, né? O vírus está chegando cada vez mais perto de pessoas que a gente ama, de pessoas que estão próximas, está ceifando vidas mesmo, e esse é o momento que a gente tem para poder congregar forças, congregar pessoas, e eu achei muito bacana logo no início, né, não sei se foi a Graça, né, que falou com o Beto, né, eu estou te vendo, olha, você está aqui, que bom que você está aqui. Então, isso é legal para a gente, é um momento que a gente também tem para aproximar pessoas, né, então a gente sente essa falta mesmo. A gente, na segunda-feira à noite, nós estávamos com algumas pessoas daqui, em uma outra reunião, né, lá do Neftalina, por conta do programa do Residência, e foi a mesma situação. Que bom te ver, nossa, você está aqui, que legal. Então, isso, de alguma forma, a tecnologia, ela vem para contribuir um pouquinho, né, acalentar um pouquinho os nossos corações. Então, gente, nós tivemos a demanda, né, a gente atende mediante demandas, eu acho que isso é mais bacana ainda, porque a gente vai falar de algo que realmente vocês estão ávidos para ouvir, interessados por ouvir. Então, o que caiu para a gente falar nesse dia foi um pouquinho sobre sequência didática, e a gente não vai trazer algo que esteja fora da realidade, a gente está dialogando com uma prática, né, com uma concepção teórica, que eu acredito muito, e que a gente pode fazer existir mesmo na pandemia, mesmo e apesar da pandemia, né? Então, só para antecipar para vocês, nós estamos com 2 programas rolando no Unifar, né, dentro do curso de pedagogia, que é tanto o PIBID quanto Residência Pedagógica, e Rio das Flores é a nossa cidade parceira, a nossa cidade conveniada, que a gente agradece de montão de acolher os nossos residentes, acolher nossos PIBIdianos, tanto a Escola Santa Teresa quanto a Neftalina. E nessas 2 escolas, o desafio dos nossos residentes, dos nossos PIBIdianos, foi realmente construir uma sequência didática que pudesse ser posta em prática em plena pandemia. Então, esse é um banco de dados, né, um banco de atividades, que assim que a gente terminar já passamos pela avaliação, né, os que estão me mandando agora, que são os residentes, já estou passando por um processo de avaliação, para depois fazer chegar nas mãos de vocês, né, das secretarias, para as secretarias fazer uma triagem, ver que realmente, quais das sequências didáticas que foram construídas, que realmente podem servir à rede, e disseminar a vocês. Então, são processos que a gente está estudando, nós nos debruçamos sobre, né, até porque a gente acredita muito na proposta. Então, ela não é nada, então, que a gente, vamos dizer assim, né, que seja algo muito novo, porque estamos num momento muito novo da própria vida educacional, né, que é a própria pandemia. Bom, a partir desse momento, gente, eu não vejo mais o chat, não vejo mais vocês. Então, vou perguntar, se puder alguém me responder por áudio, se vocês estão vendo o slide. Estamos sim. Ô, Mônica, eu acompanho o chat, qualquer coisa eu te falo, tá? Bom, beleza, obrigada, Ana Paula, obrigada mesmo. E aí vamos fazer, então, um momento de troca, né? Já que a Ana Paula se dispôs a ficar aí
olhando o chat, qualquer pergunta que vocês têm, ou coloca lá, ou pode me interromper mesmo, tá? Fala, Mônica, me dá uma sinalizada aí no áudio, levanta a mão, que a Ana Paula também vai vir aí, sinaliza no chat, que a gente faz disso uma conversa, tá? Então, por que que a gente acredita, né? Por que tem a ver a sequência didática com esse momento todo? Eu penso que a sequência didática, ela é um primeiro momento, né, que a gente pode fazer uma testagem, tá certo? A gente pode experimentar, fazer, antes da gente elaborar um grande projeto. Sequência didática não é projeto, né? Não é uma pedagogia de projetos. A sequência didática é apenas uma intenção de, a partir de um texto, um gênero, qualquer gênero textual que a gente tem, a gente fazer acontecer atividades que sejam interdisciplinares, certo? A gente intercale um conjunto de atividades. Mônica, por que a sequência didática ela é bacana? Ponto 1. A gente hoje tem um mundo do século XXI, crianças completamente diferentes da época em que nós fomos crianças. Então, não cabe mais a própria educação, né, nós, enquanto profissionais da educação, não cabe a gente ter a mesma metodologia que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás. A gente precisa passar por um avanço nesse processo. Até porque a gente teve avanço em todas as teorias, né, todas as ciências que acabam ajudando a gente na educação a formular hipóteses de melhores práticas educativas. Exemplo, a psicologia, ela deu um avanço no campo, né, do seu campo de ciência, quando trouxe com Piaget a questão de que a criança, ela pensa diferente do adulto. Então, isso para a gente, na segunda-feira, quem conversou, né, quem teve a possibilidade de conversar com a professora Lucimere, viu muito bem que para a questão da EJA em si, eu não posso usar a mesma prática pedagógica, a mesma metodologia que eu emprego com criança, embora a gente tenha o mesmo objetivo, que é a questão do acesso, né, à leitura e à escrita. Então, a aquisição de leitura e escrita, ela é diferente. Eu vou para a criança, meu foco para a aprendizagem é um, meu foco para o adulto, para o jovem, é outro. Então, quando a gente tem essa compreensão da psicologia, ajudando a gente a entender o cidadão, né, entender o nosso público-alvo, a gente pensa que alguma coisa tem que mudar. Nós todos, né, fomos alfabetizados aqui, eu acredito, dentro de uma proposta muito fragmentada de currículo. Então, nós tínhamos, né, atividades completamente descoladas e descontextualizadas do processo da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, a sequência didática, ela vem para suprir um pouco o déficit desse caminhar pedagógico. Então, assim, olha, professores, né, a gente, né, nós, professores, cara, a gente precisa aprender a fazer diferente, né, mas como a gente faz diferente? Saber que a gente precisa fazer diferente, a gente sabe, né, agora, como começar? Né, de que forma a gente avança, né, para a gente poder entregar esse desafio? Agora, o desafio é duplo, né, triplo. A gente está no ensino remoto, a gente tem uma desigualdade social que faz com que muitos de nós mesmos, até nós professores, tem dia que a gente desmarca a aula porque a internet está ruim, né? Imagina isso porque a gente tem uma internet. Agora, você imagina quem não tem, nem a internet. Às vezes é uma casa com 3 filhos e apenas um celular com internet, nem banda larga, 3G, 4G. Então, a gente tem desafio duplo, triplo na nossa jornada, pelo menos, que eu acredito, ano passado e esse ano, para poder fazer com que a gente tenha um processo, pelo menos, a gente não vai suprir o que é o ensino presencial, o contato com o outro, o toque, o olhar, isso não se supre, tá certo? Principalmente para as crianças pequenas que estão entrando na escola agora. Eu achei muito interessante ouvir dos nossos professores na segunda-feira, tanto do Neftalina quanto também do CIEP Luciano Gomes Ribeiro, que muitas crianças que eles estão recebendo hoje, eles não conhecem, porque não estavam na escola antes, estão acabando de chegar na escola. E isso faz com que seja um momento completamente diferente daquele que nós tínhamos em 2019, ou no início de 2020, né? Então, o desafio para a gente, ele é dobrado, ele é triplicado. Como fazer um ensino significativo para a criança, numa metodologia, numa estratégia completamente diferente, que a gente tem que romper os muros, a gente tem que sair da caixinha e pensar de que forma eu posso pensar estratégias diferentes de processo ensino-aprendizagem, então entregar para a criança realmente
atividades que sejam significativas, que sejam contextualizadas. Então, o que a gente vai comentar aqui hoje é um pouquinho das possibilidades que nós temos na sequência didática de fazer isso acontecer. Tá? Então, a gente está falando de aquisição de leitura e escrita, beleza, isso vai servir para a gente desde a educação infantil ao 5º ano. Quando a gente faz, né, quando a gente elabora uma linha histórica, acompanhando as crianças, a evolução do processo de escrita da criança, desde a pré-escola até o 5º ano, e principalmente o 5º ano, que hoje tem avaliação externa, quando a gente olha o que foi construído de lá para cá, né, quais são os descritores que mostram se a criança do 5º ano deveria estar hábil a... Aí a gente vê lá os descritores. Mas esses descritores lá no 5º ano, a gente tem que puxar para começar lá atrás. Mas não é no processo de escolarização, né, com atividades fragmentadas e descontextualizadas. É com algo completamente construído, articulado e continuado. Beleza? Isso faz com que a sequência didática seja uma estratégia muito viável para nós, profissionais da educação, para que a gente possa realmente contribuir com a educação das nossas crianças. Então, o que a gente pretende aqui hoje? Primeiro, dar um suporte teórico a todos nós, professores, de falar assim, por que eu preciso mudar? Por que eu posso mudar? Quais são as possibilidades de mudança? Então, a sequência didática aqui, nesse momento, a gente foca um pouco no próprio processo teórico, para que a gente possa ter argumentos para defender a estratégia que a gente vai adotar. Tá certo? Então, a nossa ideia é que a gente possa construir um processo significativo para a criança, prazeroso para a criança, e em plena pandemia, né? Caso a gente seja desafiado a essa situação. Vamos nós. Algumas pessoas estão conseguindo entrar agora, isso é bom. Então, a nossa ideia é justamente a gente pegar as questões sociais, por isso que é muito interessante, principalmente nessa época pandêmica, né? Se a gente conseguisse fazer uma entrevista com os pais responsáveis das crianças, que seja um simples formulário da Microsoft Forms ou do Google Forms, que possamos conhecer a criança que está vindo estudar com a gente, né? Idade, se tem irmãos, onde mora, se tem acesso à internet, essas coisinhas básicas que a gente precisa saber. Aí você fala assim, pô, Mônica, mas por quê? Porque para isso que a gente vai elaborar uma sequência didática. Vamos pensar em propostas, né, de estratégias. De que forma que eu elaboro algo que seja próximo à tua realidade se eu não te conheço? Então, esse é um momento assim, beleza, me manda foto da criança, né? Vamos fazer um carógrafo, faz uma pesquisa para poder ter uma ideia de quem é a criança que está vindo, se ela tem outros irmãos que já estudaram na escola, se é filha única, se não é, se os pais são casados, não são casados, se trabalham, se não trabalham, se perderam o trabalho na pandemia. Isso tudo é importante para a gente, enquanto profissional da educação, para poder entender assim, quem é o público que hoje eu recebo virtualmente, né? Remotamente é o público que a gente está recebendo. Mas eles estão comigo, de alguma forma, né? De todas as formas, eu sou responsável pela educação que eles terão. Então, depois disso, depois da gente ter mapeado e ter a ciência de quem de quem é o público-alvo que eu vou atender, aí sim eu vou pensar, assim, e agora, né? De que forma que a gente elabora? Pleno 2021, né? Eu não sei o que foi feito em 2020, né? Em 2020 estava todo mundo engateando, e a gente continua engateando, né? Estava todo mundo ainda aprendendo a sentar, né? Sustentar a cabeça, como se tivesse uma analogia com o bebê. Em 2020, a gente estava começando a respirar, assim, cara, e agora, né? Em pleno ensino remoto, a gente tem que continuar ofertando conhecimento à criança, e de que forma? Mas eu posso cobrar isso da criança? A criança não tem acesso à internet, mas chega para ela pela internet. E se ela não conseguir fazer? Os pais não têm condição de imprimir. Então, faço como? Pega a apostila na escola. Beleza, mas vai vir essa apostila de volta? Né? Fiz uma orientação para os pais, essa apostila vai voltar para a escola? Foi a criança mesmo que fez? Então, isso tudo, eu imagino, né, que esses questionamentos têm feito parte da vida de todos vocês em 2020 para 2021.
Então, a gente chegou em pleno 2021 sem saber o que foi feito ao certo, né, de forma mais objetiva, para as crianças em 2020. Então, a gente não sabe se realmente aquilo que aquele ano de escolaridade se propõe a fazer, se realmente foi conquistado. Então, o que a gente vai fazer? Né? A gente não pode perder o contato com essa criança, não posso perder, eu tenho que fazer, né, a fórceps, né, criar uma ligação com essa família, né, coisa que a gente poderia ter construído antes, mas a gente não construiu. Então, muitas pessoas conseguiram construir, né, muitas pessoas já tinham construído, mas isso é exceção à regra. Então, a gente precisa estar com essa família, conhecer essa família, vincular essa família, porque ela vai me ajudar que o meu trabalho, ele consiga dar sequência. Então, por isso que mapear esse início, fazer essa sondagem, essa visão inicial de quem é a turma que eu estou recebendo, é importante por causa disso, pelo menos na minha visão. E depois a gente pode começar a elaborar as nossas estratégias pedagógicas para que realmente a nossa entrega, né, aquilo que eu sou responsável por fazer, ela realmente seja efetivado. Então, agora em 2021, o que a gente faz? Eu tenho o amparo hoje da BNCC, tá certo? Então, se hoje eu sou professora do 3º ano, eu vou pegar o descritor, né, as habilidades lá do 2º ano. Pego assim, a criança deveria ter chegado aqui, certo? E aí, o que a gente faz? Eu vou elaborar algumas estratégias de sondagem em forma de atividade, para que eu verifique se realmente a criança conquistou as habilidades que estavam sendo pedidas no 2º ano. Aí eu consigo mapear, né? Eu consigo dar sequência. Então, se a gente conseguir mapear quem é essa realidade social que eu estou recebendo, e mapear o que ficou, né, em termos de conhecimento sistematizado para essa criança no ano de 2020, eu consigo, a partir de agora, sentar e construir um processo sequencial, certo? Então, essa estratégia da sequência didática, para mim, ela é, vamos dizer assim, um pulo do gato para quem ainda não está pronto para fazer uma pedagogia de projetos, mas quem vai se arriscar a pegar, por exemplo, né, pegar, por exemplo, uma história, né, e a gente, a partir dessa história, a gente conseguir fazer atividades que estejam remetendo a esse processo. Então, a gente tem todo um processo de construção contínua. Aí é cada professor, dentro do seu espaço, da sua sala de aula, seu público-alvo, né, e principalmente a gente, né, da pré-escola, né, da educação infantil ao 5º ano, nós somos professores polivalentes, né, salvo o Rio das Flores, que tem o professor DDI para ajudar nesse processo. Então, quer dizer, unir forças né, com esses 2 professores para a gente poder interdisciplinarizar essa construção de conhecimento. Então, a gente se organiza, primeiro, a questão central que a gente precisa ter é, onde eu quero chegar? Como assim? Hoje, quem me ajuda muito é a BNCC, tá certo? Eu pego a BNCC, olho lá as habilidades que eu preciso construir no fundamental, né, do 1º ao 5º, ou olho os objetivos de aprendizagem que eu tenho que construir na educação infantil, eu tenho um mapa na mão, né, pelo menos a linha de chegada eu sei onde eu preciso ir, tá certo? Vou chegar ali, preciso chegar até ali. Agora, como chegar? É esse como chegar que eu penso, né, que eu acredito muito que a sequência didática pode ajudar cada um de nós. Então, é um trabalho, então, sequencial, né, que começa... Quando a gente pensa sequencial, não vamos pensar a questão do mais simples por mais complexo. Isso é algo que, graças a Deus, a ciência também, para a gente, ela caiu por terra, até com os próprios estudos de Emília Ferreiro, tá certo? A gente não tem mais algo que seja simples para um conhecimento que seja mais complexo, porque se a gente vive num mundo, né, num cotidiano, que está tudo à nossa volta, eu não tenho mais essa diferença. Eu vou começar com sílabas mais simples, eu vou começar com conhecimento mais simples, né? Eu não tenho isso. A criança está vivendo um mundo completamente junto conosco, né? A gente até tem muitos teóricos que hoje falam que a gente está tendo vale a pena ver de novo, da Idade Média, né? A infância do século XXI com a infância da Idade Média está praticamente assim, tendo acesso aos mesmos apelos sociais, aos mesmos apelos culturais. Ela vê tudo na mídia, tá certo? Ela tem acesso a tudo no celular. Então, por mais que ela não tenha ainda
um filtro, né, para poder filtrar ou interpretar aquilo que ela vê, ela está vendo. Então, essa questão de complexidade, para a gente, né, que lida com o processo educacional, ela não é mais uma prerrogativa assim, a criança tem que começar daqui primeiro, para poder subindo a escadinha. Nós não temos. Se a gente olhar mesmo, né, para a própria BNCC e ver lá os descritores que ela tem, né, habilidade, objetivo de aprendizagem que a gente vai ver que ela tem habilidade lá. A estratégia quem traça sou eu. Né? Isso aí aproveitando até para deixar, assim, deixar para vocês que a gente não tem um engessamento por parte da BNCC, de forma alguma. Então, o que a gente aproveita na sequência didática? Qual é o nosso mote? Se a gente já sabe onde a gente tem que chegar, se eu já tenho o meu objetivo traçado, né? Eu tenho a minha meta traçada, eu tenho que começar agora a pensar no começo, né? As estratégias aqui no começo. Então, eu vou pensar num gênero textual, qualquer que seja ele, certo? Então, eu vou pensar na música, penso na poesia, penso numa receita, penso numa história, penso na notícia de jornal. Aí é do professor, é nosso. Né? Aí é que está a nossa autonomia. Então, cada um de nós vai escolher a forma como melhor eu conseguir traduzir para a criança, né, as estratégias que a gente tem, né, as atividades que eu estou pensando. Mas eu tenho que chegar lá, tá? Então, o objetivo fica o tempo inteiro na minha mente, porque eu sei que eu tenho que chegar lá, é algo que eu tenho que conquistar. Esse caminhar é algo que a sequência didática, ela vai me ajudar. Então, aqui eu trouxe alguns teóricos, como eu vou voltar a falar, é para a gente ter argumento, né? Nós, profissionais da educação, eu preciso saber o que eu pratico e por que eu pratico, né? Para a gente não ser vendido, senão a gente fica muito vendido nessas questões metodológicas mesmo, né? As pessoas nos interpelam sempre, porque pensam que a gente pode continuar hoje ofertando um processo de ensino-aprendizagem da mesma forma, por exemplo, que os pais responsáveis das nossas crianças tiveram. Não conseguimos, a gente não dá para fazer isso, né? Eu gosto muito de fazer uma analogia perguntando o seguinte: o médico de hoje, ele consegue operar da mesma forma lá na década de 50, 70 ou 80, né? O dentista, né? O profissional da odontologia consegue extrair um dente da mesma forma que o tira-dentes? Então, essa analogia para a gente na educação, ela também serve, né? Eu vou ficar presa num processo, né, tradicional, convencional, antiquado, de um currículo fragmentado, sem significatividade nenhuma para a criança, né, da mesma forma que nós aprendemos? Não dá. Então, o nosso esforço hoje, num mundo que está em franca transformação e muito rápido, tá? É essa. Por isso que a sequência didática, ela pode nos ajudar nesse momento, tá certo? Mas ajudar como? Para a gente poder construir algo que seja mais próximo mesmo da vivência, da experiência da criança. Então, aqui tem uma fala do Zabala, coloca a sequência didática como um conjunto de atividade ordenada, estruturada e articulada para a realização de certos objetivos educacionais. Tem princípio e um fim conhecido, tanto pelos professores quanto pelos alunos. E aqui, em plena pandemia, eu me arrisco a dizer, também pelas famílias dos alunos, tá? Então, a gente precisa só conseguir operacionalizar isso. Então, essa é uma técnica, né, uma estratégia pedagógica que nós temos na nossa mão para justificar uma mudança de paradigma que a gente pode muito bem, mais tarde, né, em médio prazo, curto prazo, a gente realmente conseguir firmar, né, como um processo contínuo de aprendizagem. A criança se interessa mais, a gente vai ter o trabalho. Qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é a elaboração, né? O pensar esse processo. Depois, a gente relaxa. Depois é tão comum, depois se torna tão natural que a gente relaxa. Que isso vai sendo muito automático para a gente. Mas eu tenho que começar de algum ponto. Então, vocês aí têm a grata satisfação de estarem trabalhando junto com o professor DDI da turma de vocês. Então, é pegar essa pessoa, né? Vamos unir forças para a gente construir algo em conjunto. Então, a gente pensa no objetivo que a gente quer chegar, né? Se a gente pensar agora nas estratégias iniciais,
é esse processo, pelo menos eu acredito, né? Esse processo de sondagem, esse processo de conhecimento de quem é a família, quem é a criança, quem é, onde é que essa criança parou, né? O que é, qual o conhecimento que está sistematizado para ela hoje. Então, é traçar uma sequência didática que possa mapear qual é o nível de conhecimento dessa criança sistematizado. E isso, o professor, né? Você é o responsável pela sala, junto com o DDI, vocês tiram isso de letra, certo? Que vocês têm aí pensa em conjunto, né? A dupla pensa mais do que um sozinho. Então, eu vejo que isso vamos dizer assim, a sequência didática ainda tem uma outra possibilidade, né? Que desloca o foco, não do professor que ensina, mas pega o foco da criança que aprende. Então, a gente não estamos falando, né, o tempo inteiro na educação, né, grande falácia na educação, a gente fala assim, puxa, a criança é protagonista, tem que deixar a criança, né, vamos pensar lá no Piaget, questão da descoberta, a questão do construtivismo, que foi completamente equivocada, a implantação no Brasil, mas esse é outro caso. Então, quando a gente pensa que a criança precisa construir seu conhecimento, a sequência didática me dá essa possibilidade, tá certo? Aí a gente pensa assim, não é quantidade que a gente quer qualidade. E principalmente em plena pandemia, não queremos quantidade. Excesso de folhas mecanizadas, e que muitas vezes a gente vai olhar, são os pais que estão induzindo, né, os pais responsáveis que estão induzindo a criança a realizar o processo. Então, a gente só precisa olhar, né, ter esses olhos de ver e pensar, não, posso fazer diferente. Então, gente, até aqui foi? Tá tudo certo? Deixa eu voltar. Ana Paula, alguma consideração aí? Não, Mônica, tá? Para mim, acho que tá claro. Acredito que sim. Não tem ainda nada no chat, não, Beleza, tá? joia. Então, a gente vai ter uma questão de planejar, ordenar, estratificar, tá certo? Aqui ainda continuamos ainda ofertando conhecimento que é teórico. Mônica, para quê? Para que a gente tenha nas nossas mãos uma justificativa bem salutar de, vamos dizer assim, justificar e defender a minha estratégia, tá? Então, qual é o Dos Novoratsky, um nome que eu não sei, impronunciável, pelo menos para mim, né? Aponta que a sequência didática tem o objetivo de auxiliar o aluno a dominar mais efetivamente um gênero de texto, relacionando as situações do cotidiano. Então, se eu começo do texto e eu tenho uma proposta que é interdisciplinar, então eu já tenho, pelo menos no início de um processo, se a gente quiser fragmentar, né? Eu começo com português. Eu vou apresentar um texto para essa criança, certo? Então, vamos começar com o texto. Então, eu tenho ali, o português está de cara. Dentro do texto que eu escolhi, quais são as áreas do conhecimento que eu posso contemplar para chegar no objetivo que eu quero? Quais os objetivos que eu quero? Então, o objetivo que a gente vai pegar, se a gente for lá na BNCC, por exemplo, não é a questão da gente pegar e falar assim, eu só quero atingir o objetivo que está linkado ao português. Não, não é. Faça um exercício, né, de olhar as outras áreas do conhecimento lá, e falar assim, o que é, será que eu posso, esse texto aqui, essa história, tem a ver, né, com, está falando de bichinho, né, como vocês vão ver, eu trouxe um exemplo real aqui para vocês. Trouxe um exemplo de bichinho, será que dá para a gente incluir ciências? Aí a gente vai lá olhar qual é a habilidade, o objetivo de aprendizagem que eu posso pegar lá das ciências, né, para contemplar aquilo ali. E a gente vai fazendo isso, é esse exercício, né. Eu acho que hoje o que a BNCC fez para a gente é facilitar um pouco a chegada, né? O caminho é nosso, o caminho ele continua sendo nosso, e a chegada, ele só fala assim, olha, são habilidades, não estamos nem falando de conteúdo, então a gente não está falando de quantidade, a gente está o tempo inteiro falando de qualidade. Então a criança aqui consegue perceber, né? Consegue construir seu conhecimento. Aí eu estava ontem falando na minha turma, que eu tenho na FAETERJ, a gente estava falando o seguinte, uma criança que hoje é levada a construir o processo de ensino-aprendizagem, ela vai ser um adulto, um adolescente e um adulto que vai saber resolver mais facilmente conflito,
resolução de problemas, vai ser mais criativa, vai ter... Então, esse processo, para a gente, ele é vital, mas ele tem que começar lá na infância, né? Hoje a escola é muito denunciada, né? A gente denuncia muito a escola por ceifar, né, a criatividade da criança. Tem uma poesia do autor Lores Malaguzzi, que eu não sei se vocês conhecem, que ele fala das 100 linguagens da criança, né? E uma das denúncias dele é justamente essa, que a criança tem 100 linguagens, a escola ceifa 99 delas. Então ele faz em forma de poesia apresentando uma denúncia que é feita na Segunda Guerra Mundial, lá na década de 40, sabe? Então a gente está correndo atrás do tempo perdido, tá, gente? Então fortalecer, eu acho que a gente tem que fortalecer nós, enquanto profissionais da educação, a gente tem que se fortalecer enquanto grupo profissional. Por isso que as concepções teóricas não podem ficar desalinhadas das construções práticas que vocês fazem, né, que nós fazemos. Eu tenho que saber por que eu estou fazendo, embasado em quem que eu estou fazendo, porque quando a gente fizer isso, pelo menos a valorização social da minha profissão eu tenho. Né? Eu sou olhada com mais respeito pelas pessoas, porque não é o fazer pelo fazer, é o fazer porque eu sei aonde eu quero chegar, eu sei por que eu estou fazendo. Então, quando a gente pensa aqui, né, a questão do gênero do texto relacionada às situações do cotidiano, eu penso na ampliação dessa gama, né, de relações de conhecimento que vão perpassar, vamos dizer assim, né, vai jogar fora um currículo fragmentado que até outrora a gente tinha. Né? A gente tira esse currículo fragmentado do nosso campo de visão e começa a trabalhar ele de uma forma diferente. Se a gente consegue aprimorar a capacidade de leitura e escrita e interpretação das crianças, com certeza, não é só no português que ela vai melhorar, não. Ela vai melhorar no campo da compreensão da geografia, das ciências, da história, da matemática. Então, é um campo, quando a gente investe, né, aí não é uma questão de decorar, de quantificar, de memorizar, de repetir, não é isso. É uma questão de construir, certo? E para isso a gente precisa pensar, né, na proposta, né? Como é que a gente pensa na elaboração de uma sequência didática? Então, a gente tem a apresentação da situação, então vou escolher um tema, é como se a gente tivesse... É como se a gente tivesse escolhendo qual será o tema que a gente vai trabalhar. Que a gente não é pensar apenas a história pela história, tá? É pensar assim, o que essa história, ela está me trazendo, né, está me indicando um tipo de conhecimento. O que está por trás daquilo que eu leio? Então, vai muito do currículo oculto. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar uma história, se eu for optar por ela, e conhecer o que ela vai trazer para mim, certo? Então, eu tenho que ter a resenha dela, tenho que ter uma ideia, eu tenho que ver o que ela está trabalhando, não em termos apenas de conteúdo didático, tá? Mas em termos também de situações cotidianas. Esse livro aqui, por exemplo, ele mostra a história de uma macaquinha pequenininha e que é um viés muito feminista, né? Que a criança, a menina, né, se vê na macaquinha, porque ela era impedida pelos irmãos maiores de fazer tudo que ela queria, até que, de repente, ela se viu numa situação muito inusitada e foi obrigada a se virar por conta própria, e conseguiu. Então, por trás, né, de uma história que vai me ensinar a vida dos animais, por exemplo, os hábitos do macaco, por exemplo, ela está me ensinando também que a gente tem, né, a possibilidade de, através de um processo, a gente mostrar para a criança, né, principalmente para as meninas, que elas são capazes. Então, tudo tem uma intencionalidade, gente. Quando a gente, eu não falo de bobeira não, né, isso é muito sério. Todos nós, professores, temos a nossa intencionalidade pedagógica, mesmo que a gente não saiba qual é. Tá bom? Então, como assim, Mônica? Todo mundo tem um viés. Ou vocês vão ser mais, ou nós seremos, né, mais tradicionais, mais convencionais, mais democráticos, mais construtivistas. A gente tem o nosso viés. Né? Eu preciso só descobrir quem sou eu, né? E se eu realmente tenho possibilidade de mudança, né? Dá para mudar? Dá para fazer? Dá para propor algo diferente do que a gente vem fazendo? Dá.
Então, tá aqui. A gente tem que ter um tema. Se a gente vai trabalhar música, é a mesma coisa. Vou pegar a música e vou ver assim, o que que ela está me ensinando além de ler e escrever, né? Qual é a interpretação que eu faço do fato, daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu estou cantando, né? Então, esse conhecimento prévio, que é essa situação, é essa sondagem que a gente precisa ter junto à criança. Então, essa sondagem para a gente é assim, o que que você já sabe do assunto, né? O que que nós sabemos do assunto? Bacana. Os módulos. Os módulos são justamente as estratégias. O que que vamos construir no decorrer do processo, tá? E a produção final, que aí eu tenho que saber se realmente aquilo que eu me propus, as habilidades que eu me propus, né, os objetivos de aprendizagem que eu escolhi para trabalhar comigo naquela sequência, eles realmente serão contemplados no final, certo? Então, esse é o processo. Traduzindo isso em imagem. A gente, então, tem a apresentação da situação, logo aí no alto, à esquerda, né, expor aos alunos a produção de um gênero que será desenvolvido e trabalhado em sala. No outro lado, a gente vai na produção inicial. É como se fosse aqui para a gente o conhecimento prévio, o diagnóstico. Vamos avaliar os conhecimentos dessa criança e as intervenções que precisam ser realizadas. Então, eu tenho um balizador, certo? É como se eu fizesse um balizador, assim, do antes e o depois, né? É o que o governo, nas avaliações externas, eles acabam fazendo com todo mundo, né? Como a criança entra e como ela saiu, né? Principalmente a gente faz isso muito na nota do ENAD, né, no ensino superior, quando a gente mensura, né, as pessoas que entraram pelo Enem, entra pelo Enem e está aqui. Quando faz o ENAD no curso de graduação, está aqui. Então, teve um acréscimo de conhecimento, né? O que a gente não pode é fazer isso. O Enem está lá em cima e na nota do ENAD está ruim. Aí não dá. Aí a gente vai ficar muito triste. Então, a gente tem esses conhecimentos das crianças, as intervenções que vão ser realizadas, os módulos, como é que eu organizo o processo agora, então eu sei onde eu quero chegar e de que forma agora a gente vai organizar os processos para que ele atinja o objetivo que a gente quis. E a produção final, que é como se fosse um processo avaliativo, eu tenho que criar artimanhas e não é uma avaliação de prova, é uma outra forma da gente dar a virada de jogo aí, é que a avaliação ela precisa ser compreendida como processo, né? A avaliação é processual, então é formativa, ela não é somativa, ela não está lá no final do processo, ela faz parte do caminho metodológico do processo, certo? Isso muda muita coisa, né? Principalmente a forma como nós, né, adultos, lidamos com as questões que nos avaliam, né? A gente não tem bom relacionamento com as questões que nos avaliam, de jeito nenhum. A gente fica meio tenso, vai fazer prova, vai fazer um concurso, né? A gente sempre fica tenso, né? Porque a gente vê ainda o erro como um sinônimo de fracasso. Então, quando a gente faz o processo da sequência didática, que a gente integra conhecimento, a primeira coisa que a gente está mostrando, tanto para mim, professor, quanto para as crianças, quanto para as famílias dessas crianças, é que conhecimento, cara, o conhecimento sistematizado, ele não é fragmentado. Isso é uma mudança de postura na elaboração do meu currículo escolar. Isso é uma mudança na própria cultura da escola que eu estou inserido, certo? A gente vem, sim, de um currículo fragmentado. Só que eu vou voltar a falar, não tem como a gente operacionalizar a educação de hoje, século XXI, da mesma forma do século XX. Eu tenho que romper com essas amarras, assim como todas as demais profissões já romperam. Medicina, engenharia, administração, a gente vê que nós estamos cada vez mais num processo de automação. A inteligência artificial, gente, ela está aí. Para a gente que lida, né? Que se vocês estão aqui hoje, congregando o mesmo espaço-tempo, é porque vocês têm um celular, minimamente um celular com acesso à internet. Se tiver rede social, vão saber do que eu estou falando. Parece que a rede social ela escuta a gente, né? Quando eu estou conversando com a minha família aqui em casa, e eu falo assim, nossa, eu queria ver quanto custa uma máquina de cortar grama. Imediatamente eu entro na minha rede social, eu vou entrar no Google para ver notícias,
vem uma imagem, né? Uma propaganda de uma máquina de cortar grama. Aí eu fico assim, caraca, mas eu só conversei aqui em casa, né? Mas o celular está do lado. E ele ouve, tá? Isso é inteligência artificial. Mônica, por que você está falando isso? Porque a gente hoje tem umas startups muito interessantes, e a Startse é uma delas, e eles tiveram uma pesquisa que eles falaram que a gente está dando aula hoje, vocês, né? Vocês da educação básica, vocês que lidam com as crianças pequenas, vocês estão dando aula hoje para crianças e que a profissão que essas crianças vão assumir no mundo do trabalho ainda não existe. Aí eu falo assim, cara, como assim? Muitas profissões que essas crianças vão assumir no mundo do trabalho ainda não existe. E como é que eu estou preparando essas crianças para ser algo que nem a gente mesmo sabe? Nem elas sabem. Então, o processo de criação, na produção, né, da minha entrega do conhecimento, do meu processo de construção de conhecimento, essa criatividade, né, nossa, né, e da criança, ela tem que ser intensa. Eu não posso mais cercear a criatividade dela. Eu não posso mais cercear falando que o erro é fracasso. Eu tenho que trabalhar o erro com perspectiva de acerto. Ela ainda não acertou, mas a forma como ela respondeu é justificável. Se eu perguntar para ela, ela vai saber responder por que ela respondeu daquela forma, né? Então, quando a gente pensa na construção de uma estratégia que me ajude, né, a romper as amarras de um processo de ensino tradicional, que outrora a gente vem, né, a gente está aqui preso ainda nele, né, então eu tenho na sequência didática essa possibilidade. A outra possibilidade, dentro de um contexto muito maior, é simplesmente a gente ter a pedagogia de projeto, certo? Então a gente já sabe de alguns locais, né, de cidades, de escola, que conseguem se arriscar em implantar, mas aí tem que ser uma virada de chave a todo mundo, né? Mas aí numa proposta mais tímida, que a gente possa fazer uma testagem entre a gente, a sequência didática me serve muito bem, tá? Então, como a gente está falando de currículo, meu currículo precisa, quando eu entrego uma sequência didática, é porque eu penso o currículo hoje de uma forma diferente. Então, quando vocês me chamam aqui para conversar sobre sequência didática com vocês, o que eu entendo, né, é que a proposta da Secretaria de Rio das Flores, por exemplo, ela traz uma visão completamente diferente do processo de ensino-aprendizagem. Eu quero romper com as amarras de um processo tradicional. Eu quero romper com as amarras de um processo fragmentado. Eu quero trazer uma proposta diferenciada que traz um currículo interdisciplinar, que traz um currículo narrativo, que valorize as diferenças. Então, é isso que eu estou acreditando, tá certo? E é disso aqui que a gente vai falar. Então, se a estratégia, na sequência didática, ela faz com que a criança seja mais protagonista, que ela consiga construir, então o meu currículo ele tem que ser pensado nessa estrutura. Para quem que eu vou ensinar? Então, vou voltar a falar mesma coisa. Conheça, a primeira coisa que a gente precisa conhecer é quem é seu público. Você vai estar atendendo quais crianças? Vindas de onde? Filhas de quem? Que moram onde? Isso, processo inicial. Beleza? Para que ensinar? Aí a gente vai lá, né, nos nossos objetivos, nas nossas habilidades. Eu vou ensinar para que a criança precisa, né, ser criativa, ela precisa se colocar, ela precisa resolver conflitos, resolver problemas, trabalhar em equipe, né? Não sei se vocês já viram algumas reportagens sobre, mas a gente tem que ficar vendo, né, principalmente porque a gente lida no ensino superior e a gente está preparando, né, pessoas para o mundo do trabalho, as pessoas vão sair dali habilitadas a assumir uma função no mundo do trabalho, e muitas delas estão aqui hoje. Então a gente fica olhando e fala assim, cara, essa pessoa, eu estou formando para quê? Né? Então a gente precisa estar muito transparente aquilo que a gente está entregando. Para que eu vou ensinar? A gente já viu muitas reportagens colocando o seguinte, por que eu tenho que trabalhar em equipe? Por que eu tenho que aprender a trabalhar em equipe? Porque muita gente, né, muitas empresas hoje, elas contratam por currículo, mas demite pelo comportamento. Não sei se vocês já viram. Vira e mexe eu estou vendo esse tipo de reportagem. Então, o que significa isso? Se desde cedo eu ensinar a criança a trabalhar resolvendo conflitos, resolvendo problemas e trabalhando em equipe, ela será um adulto
que será melhor, né, com a mente mais organizada, de estar nesse mundo pulverizado que nós estamos. Então, ela vai se deparar com esse mundo, não para lidar sozinha, porque depois que ela sair da escola, né, depois que a gente ensinou que ela é individual, é sozinha, tudo pronto, aí um dia ela vai embora. Aí eu não tem lá mais o professor para poder falar o que ela tem de fazer. Ela está por conta dela. Aí, uma hora vai dar ruim, né? E está dando ruim. Então, se a gente, desde sempre, eu construo o meu processo de ensino-aprendizagem de forma que seja completamente interdisciplinar, que ela possa lidar com o outro, trocar com o coleguinha, né? Senta com o colega, troca com o colega, conversa com o colega, resolve ali seus conflitos com o colega, resolve seus problemas com o colega, mas a gente está ali mediando a situação, né? Trabalhando em equipe, com certeza essa criança vai chegar um jovem, um adulto completamente mais sagaz do que um dia nós fomos. A gente aprendeu a ser desse jeito, né? No trem-bala. A gente está meio trem-bala, a coisa está fluindo e a gente está aqui, ó. Mas se a gente conseguir fazer com que as nossas crianças tenham acesso a um processo diferente da gente, para que elas não sofram como nós sofremos, vai ser muito melhor. Então, isso inclui, né? Para quem que eu vou ensinar? Conheça suas crianças. Para que eu vou ensinar? Eu tenho que chegar a alguma habilidade, eu tenho que fazer com que as pessoas adquiram determinadas habilidades. O que eu vou ensinar? Não é conteúdo, é assunto. Então, nós temos ali conhecimentos. E como eu vou ensinar? Aí são as minhas estratégias. Então, se a gente quer hoje um mundo que é completamente diferente, que eu quero contribuir para a construção de um mundo diferente, a gente está aqui diante de algo que é possível, certo? Bom, até aqui eu apresentei para vocês teoricamente falando, o processo, né? Mônica, aí bem tem uma pergunta, mas eu acredito que você possa responder agora falando da prática. Aí eu falo para você de uma vez ou a gente deixa. Pode falar. Qual seria? Quais seriam as adaptações de uma sequência didática dentro de uma estrutura de ensino híbrido? Beleza. Então, é isso aqui que a gente traz. O que a gente tem, não vou nem falar ensino híbrido, tá? Vou falar ensino remoto mesmo. O ensino híbrido, a gente vai estar entendendo como uma parte dentro da escola e uma parte fora da escola, né? Se você perguntar assim, Mônica, você é a favor da volta às aulas? Não, ainda não. A gente não está no momento pensando na volta às aulas presencial, mas isso é opinião bem minha, tá, gente? Porque aí a gente, né, tem outras justificativas que vão, né, compor meu argumento. Mas quando a gente pensa numa sequência, né, a gente pode pensar dentro de duas propostas. Eu posso pensar nela inteiramente, uma questão que a gente pode pensar inteiramente presencial, ou eu posso criar um processo na sequência didática e eu vou orientar também os pais. Os pais responsáveis, eles precisam ter ciência daquilo que as crianças estão tendo. Então, não sei qual é a possibilidade de se fazer algo similar, mas uma reunião com os pais responsáveis das crianças, por segmento ou por turno, é fundamental, entendeu? Eu acho que vai ter que pedir para a Rosário fechar o microfone, não está dando uma interferenciazinha. Maria do Rosário, isso, pronto. Então, quando a gente entende que hoje, para o meu trabalho dar certo como professora, os pais responsáveis precisam fazer a parte deles também em casa, por isso que eu falo que não é quantidade, é qualidade. Então, a gente vai ter um trabalho, mas um trabalho grande, mas é um trabalho único. Então, quando a gente fala de sequência didática, esse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês é o exemplo de uma sequência didática para 5 dias, certo? Então, as meninas, foi a construção de 2 bolsistas nossas, são 2 residentes, e elas fizeram um trabalho, assim, primoroso. Para vocês terem ideia, eu tomei a liberdade, né, depois que eu fiz a correção, a gente efetuou tudo, eu mandei para a professora Magda Soares olhar. E ela simplesmente adorou, salvou uma cópia para ela, e mandou, né, Mônica, fala com as meninas. Eu salvei uma cópia aqui para mim, dentro das práticas exitosas. E eu fui falar com as meninas. Mas o que contempla
uma prática, principalmente porque, assim, o grande desafio hoje é a gente pensar uma sequência, pensar atividades que os pais vão dar conta de fazer, sabe? Então, quer dizer, como é que a gente elabora isso tudo? Então, eu não sei como é que vocês se organizaram, né? Como é que vocês estão se organizando aí para poder fazer esse processo, mas eu entendo que uma reunião com os pais virtual, jogar todo mundo, seja até dentro do WhatsApp, né? Faz uma chamada de vídeo com a galera da sala, faz em 2 turnos, enfim. Mas essa proposta, ela precisa estar clara também para os pais. Porque se ele não souber aonde vai chegar, né? A gente é professor, cara. Por isso que no presencial, para a gente fica muito tranquilo. A gente nada de braçada, porque a responsabilidade é única e exclusivamente minha do professor. Agora, hoje eu estou dividindo essa responsabilidade. Eu penso em algo, né? Eu organizo algo e entrego para ser operacionalizado por um pai, por uma mãe, por um responsável que não tem a mesma formação que eu tenho e que muitas vezes muito mal sabe ler e escrever. Então, essa realidade é muito dura, sabe? Então, por isso que a gente entende que a proposta tem que ser simples. Então, o que eu trago para vocês aqui são exemplos possíveis, tá? Não estou falando nada mirabolante, não. Então, a gente não pode hoje perder vínculo com a criança. Então, acho que essa é a posição central de todas as redes, de todas as escolas. Eu não posso deixar com que a criança se sinta sozinha. Beleza, mas ao mesmo tempo, eu tenho que sistematizar o conhecimento. Eu tenho que fazer cumprir a minha função social, certo? De que forma? Bom, a gente tem um exemplo aqui hoje. No início, eu não coloquei, elas não me mandaram, mas tem uma orientação, né, elas me mostraram só, elas fizeram uma orientação para os pais, tá certo? Que antes de entregar a sequência para as famílias, digamos assim, elas têm uma orientação inteira para que os pais. Então, ao longo das atividades que vocês verão aqui, tem um processo que é orientando com que o pai fale o que ele precisa cumprir, o que ele precisa fazer. Então, isso aqui é como a gente falou, né? Se a gente tem que começar pelo objetivo, tá aqui, né? Quais são as habilidades que, ao longo dessa sequência didática, elas darão conta de cumprir. Não na sua integralidade, não estou falando que ao final dessa sequência didática, a criança, lá do primeiro ano, vai reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo. Pode ser que a gente não garanta isso, né? Nessa atividade, mas é uma atividade que vai servir para esse fim, tá? Numa outra habilidade, vamos lá, ensino fundamental, primeiro ano, língua portuguesa, segunda habilidade, escrever espontaneamente ou por ditado, palavras e frases de forma alfabética, usando letras grafemas que representam fonemas. Numa outra, ensino fundamental, primeiro ano, língua portuguesa, habilidade 4, distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. Outra, ensino fundamental 01 LP 05, reconhecer o sistema de escrita alfabética como representação dos sons da fala. No outro, segmentar oralmente palavras em sílaba. Outra, comparar palavras identificando semelhanças e diferenças. Cara, aí você vai pensar assim, misericórdia, né? Não queremos, isso aqui é para o primeiro ano, isso aqui é ao longo do ano letivo. Mas elas pensaram nessa atividade, né? Ao longo desse gênero textual, que é uma história, né? Quer brincar de pique-esconde? Ao longo dessa história, elas pensaram nessas habilidades que podem ser, né, que essa sequência didática vai ajudar a criança a construir, tá certo? Então, esse aqui é o primeiro caminho. Preciso saber o que eu quero, mas para saber o que a gente quer, vou voltar a falar, eu tenho que conhecer a história. Então, vou pegar a história, vou ler a história, vou saber o que ela está me indicando como caminhos possíveis em termos de conhecimento e relacionar os objetivos que a gente tem. Aqui elas focaram apenas em língua portuguesa. Foi proposital? Foi. Por quê? Porque o nosso programa está centrado na questão da alfabetização e letramento, tá certo? Então, agora, a atividade para elas aqui foi a primeira sequência que nós pedimos. Né? Agora, a atividade a gente vai complexificar, que é pedir justamente para que elas façam a interdisciplinaridade, tá? Depois eu vou deixar para vocês aqui o
o caminho, né? Aonde estão? Nós temos outras sequências didáticas que já estão expostas no site dos nossos programas, que se vocês quiserem conhecer, aí já são propostas que estão lá, que já foram avaliadas. Então, vocês podem pegar lá, dar uma olhada sem medo. Então, essa aqui é a história que elas escolheram para dinamizar essa sequência de 5 dias. Mônica, só tem 5 atividades? Não, poderia ter 5 atividades, mas acabou que elas construíram mais, tá? Então, elas começaram da seguinte forma. Primeiro dia, atividade 1. Vamos para a história. Aí, a orientação que elas dão. Abordar o que há na capa do livro. Mostrar a imagem, perguntando sobre o que vem na capa. Isso, para quem não tem, tá lá. Se você não tiver a última observação, se você não tiver o livro físico, acesse o link lá no YouTube para verem e ouvirem a história. Então, não vou colocar para casa algo que as crianças não vão ter condição de ver, porque não tem o livro, pô. Não é todo mundo que vai ter esse livro. Então, a gente tem que criar argumento, a gente tem que criar ser possível. Então, é um livro que está disponível no YouTube. YouTube, a gente sabe que é facinho. As pessoas acessam o YouTube para tudo hoje, né? O YouTube hoje está quase como um Google, é quase uma universidade aberta. Ao apresentar o livro por fora, explore capa, contracapa, título e ilustração. As crianças aprendem sobre o livro como objeto e observam suas características, criando suspense e leva as crianças a refletirem antes da leitura. Então, isso aqui é uma orientação básica para os pais, coisa que a gente, como professor, a gente vai fazer, tá certo? Mas porque a gente sabe, mas os pais não sabem, tá? Aí, ainda dá outra dica. Pergunte às crianças, será que vocês conseguem me dizer do que se trata essa história antes mesmo que eu leia? Olhem a capa. Só que a gente vai depender que realmente o pai vai, né, o responsável vai, ou alguém mais velho vai fazer isso pela criança. Né? Converse e questione sobre o que acha que o livro trata ou qual história será contada. Então, pergunte às crianças como elas acham que essa história se chama. Após as crianças levantarem suas hipóteses, leia o título do livro e o nome das autoras, mostrando onde está escrito. E pergunte a elas se conhecem essa brincadeira, se já brincaram ou como se brinca. Ler a história e mostrar as ilustrações a cada página. Então, a gente está vendo que um simples ato de contar uma história não é rápido. Ele é demorado. Então, isso aqui é uma atividade. Então, a gente pode pensar assim, é uma atividade de deleite, uma atividade que a gente hoje, né, uma das questões positivas do MEC é que está incentivando a leitura em casa, junto com suas famílias. Então, isso aqui é algo que a gente pode realmente investir. Mas os pais e os responsáveis precisam saber o porquê, né? Aí tem a atividade 1.1. Beleza, fiz essa atividade aqui, tá ótimo. A gente relaxa com os pais, né? Relaxa com as crianças. Contamos a história. E a gente não tem, e eles não têm ideia, né? Não tinham ideia até esse momento, de quanta coisa a gente aprende só de ler uma história, certo? E aí a gente vai fazer uma pergunta, tá ali, ó. Após a leitura, pergunte. Você conhece essa brincadeira? Já brincou? Qual parte os personagens mais gostaram? Quem participou da brincadeira? Em que lugar eles brincaram mesmo? Qual bicho foi mais esperto? Por quê? Vocês se lembram de cada bicho se escondeu? E se você fosse um bicho, qual seria? E como você se esconderia? Essa é a atividade 1.1. Quer fazer no mesmo dia? Beleza. Quer fazer depois? Faça. Então, atividade 1.2. Está aqui. A gente precisa do parâmetro, né? A gente vai ter uma entrega de material impresso. Ou então está lá no YouTube. Quando chega nessa página lá, está lá. O PIC está com você. Você consegue achar o camaleão na imagem? Aqui, se ele tiver impresso, circule se encontrar. Se não, se está lá na imagem, passando no YouTube, dá pausa nessa página aqui e pergunta, onde é que está o camaleão? Eu demorei um tempinho para achar. Não sei se vocês já acharam. Então, aqui é para a gente... Deixa eu só ver aqui, chegando. Atividade 1.3. Vamos brincar de pique-esconde? Chame a família para brincar. Envie foto, áudio falando como foi brincar com essa brincadeira. Então, colocar as pessoas, acabam envolvendo também a família em algo que é específico, uma sistematização de conhecimento. Até aqui, a gente só está conhecendo a história. Segundo dia, né? Releia para as crianças acompanhando com o dedinho, né? Cada palavra. Então, o texto está aqui.
O macaco brincalhão fazendo palhaçada, quer brincar de pique-esconde com toda a bicharada. O coelho bem ligeiro foi para trás de um coqueiro, mas e agora? Deixou as orelhas de fora. A girafa encolhidinha atrás do galho ficou quietinha, mas e agora? Deixou o pescoço de fora. O filhote do elefante atrás do matinho ficou bem escondidinho, mas e agora? Deixou a tromba de fora. O gambá entrou numa toca e se escondeu bem direitinho, mas e agora? Espalhou um cheirinho lá fora. A raposa estava certa que não seria descoberta, mas e agora? Deixou o rabo de fora. A cobra entrou na brincadeira e se enrolou atrás da bananeira, mas e agora? Deixou o chocalho de fora. A arara, depois de muito trabalho, conseguiu se esconder. Não deixou nada de fora. Mas e agora? A matraca fez barulho, o seu bico não calou. E num instante, o macaco a encontrou. E o camaleão, sem se preocupar, não saiu nem do lugar. E agora? Ele está todo de fora. Mas esse bicho é o mestre do disfarce. E mudando de cor, foi o vencedor. Então, essa aqui é a história, certo? Que pode ser vista lá no YouTube. Nesse canal ali, vai olhar, vai ver, estão vendo que é tudo bem rimado, então nós estamos trabalhando com a questão da consciência fonológica da própria criança, para depois ela ser levada a interpretar aquilo que ela está vendo. Mônica, pode fazer isso só com o primeiro ano? Claro que não. Né? A gente vai complexificar, o único trabalho que fica para a gente, professor, é complexificar as atividades. Aqui elas pensaram, focaram no primeiro ano, tá? Então aqui, na atividade 2.1, vamos fazer uma lista com os animais que participaram da história? Utilize material de apoio, recorte figura, colhe, escreva o nome de cada animal. Então, isso ali seria algo para a criança fazer em casa. Né? O adulto dá o comando e a criança desenvolve aquilo que ela precisa falar, que ela precisa fazer, perdão. 2.2. Após colar todos os animais, quantos participaram da história? Coloque o número ali. No terceiro dia, alguns animais foram descobertos porque deixaram uma parte do corpo aparecendo. Ligue cada animal à parte do corpo correspondente na história. A gente teria que ter um suporte, né? Ou seja, da escola ou dos pais que podem fazer impressão para poder a criança ter essa atividade lá com ela. Então, a gente fazer isso aqui está tudo ligado à própria história. E se a gente for olhar, vamos voltar aqui atrás. Opa! Tem que estar respondendo a esses objetivos que estão aqui, certo? Então, por isso que vamos voltar a comentar. O que a gente quer é qualidade, não quantidade. Então, quando eu olho lá as atividades que estão sendo colocadas por dia, né, eu vou vir aqui e vou ver que, beleza, quando eu conto história para criança, então eu estou dando conta do primeiro objetivo que está aqui em cima. Reconhecer que textos são lidos e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, estou dando conta dessa atividade aqui. Quando eu peço lá às crianças, né, para poder fazer a lista dos animais que brincaram, né, de pique-esconde, eu estou dando conta lá do habilidade 4, distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos, quando elas são levadas a escrever. Né? Então, isso está aqui. O tempo inteiro a gente vai fazer esse tipo de trabalho. Né? Ainda no terceiro dia, como vimos na história, alguns animais deixaram uma parte do corpo de fora e acabaram sendo descobertos. Mas tiveram bichos que não deixaram nenhuma parte do corpo aparecer e acharam que estavam bem escondidinhos, mas fizeram alguma coisa que foram descobertos. Quem foram esses animais? Agora é com você. Encontre o nome desses animais e pinte. Então, tendo esse recurso, vou dizer assim, né? Eu penso que 15 minutos que os pais tirem por dia para trabalhar algo dessa natureza com as crianças é ganho qualitativo para a gente. O que a gente não pode exigir que esse pai faça algo que eu sou responsável, né? Eu sei por que estou fazendo. Né? Pensar aí 4 horas diárias. Eu só quero que essa criança não perca vínculo e que ela continue construindo conhecimento, certo? Então, o que a gente puder fazer de contribuição nessa proposta, a gente consegue organizar. Né? Numa outra atividade, na terceira, né? 3.2. Vimos que quem conseguiu vencer o pique-esconde foi o camaleão. Você sabia que para ele se esconder melhor, ele muda de cor? Aí tem, né? Tipo assim, você sabia, né? O camaleão é uma espécie de lagarto bem diferente porque consegue mudar de cor. Essa mudança de cor é importante para o camaleão se defender, brincando de esconder. E aí tá aqui.
Mais uma vez, a gente vai pedir o recurso, né? A escola vai entregar o material impresso para a criança, ou os pais poderão imprimir, para que a criança possa fazer ou pintar o seu camaleão. Beleza. No quarto dia, descobrimos que todo jogo tem regra. Com a ajuda de um adulto, faça uma pesquisa sobre as regras do Pique-Esconde. Depois conte para nós sua descoberta. Vai mandar um áudio de WhatsApp, vai registrar, pedir o pai para registrar via foto. Aí é a criatividade de cada um, né? Qual foi o primeiro bicho que o macaco brincalhão encontrou? Pinte e escreva seu nome. Então, a gente vai recorrer o tempo inteiro, eu estou recorrendo à história. Então, não lembrei, agora de cabeça, vou voltar lá. Não sei ler, né? A criança não sabe ler, eu peço alguém para ler de novo para mim. E aí a gente vem aqui, vamos pintar e vamos escrever o nome, a criança vai escrever o nome do jeito que ela souber. Na 4.2, mais uma vez o recurso, né? Que aí é onde a gente precisa ter só o cuidado. O material vai impresso para casa? Se for impresso para casa, beleza, sem tem problema nenhum. É completamente possível de algo similar a isso acontecer. Então, a gente está lá. Tem o alfabeto móvel, que a gente vai mandar para casa. A criança lá só vai recortar e deixar isso ali com ela. Então, a atividade é essa. Você já pensou que existem vários outros bichos que não participaram do Pique? Pense em 3 bichos que você gostaria que tivesse participado da história. Faça um desenho deles e escreva os nomes. Pode utilizar o alfabeto móvel para te ajudar. Então, mais uma vez, a criança vai ser levada a construir, pensar. Pensa na história, quais são os animais que estão lá. Pense nos outros animais que você gostaria, que não estão lá, mas que você gostaria que estivessem. Então, se a gente for lá nas habilidades, né, aqui na frente, a gente vai lá olhar. Tá aqui. Comparar palavras na 9, identificando semelhanças e diferenças entre som de sílaba inicial. Então, a gente vai, mais uma vez, fazer com que algo bem simples, que para a gente é simples, para a criança se torne algo complexo. Então, ao longo de todos os processos, o que a gente está fazendo é deixar com que a criança adquira essas habilidades que estão lá. Aí falta a última ali, né? Então, vamos ver. Vamos voltar lá para aqui. 4.3. Você conhece o jogo do dado sonoro? É muito divertido. Acesse o link que irá ensinar a jogar. No material complementar, você também encontra a regra do jogo, que é algo que está lá, né? O que está lá eu nem copiei para cá, que ficou muito grande, ficou muito disforme, eu peguei e deixei no material original. No quinto dia, vamos fazer o desafio dos sons? Observe a figura e coloque as letras que faltam na palavra e conte quantos sons ou pedacinhos tem. Aí está lá a raposa, o macaco, a girafa e o camaleão. Então, a criança é levada a pensar sonoramente, que aí vai dar conta de mais uma habilidade que está lá na frente, acredito que seja 9, e pensar na questão da construção das sílabas. E aí a orientação, né? Está aqui embaixo. Diga para as crianças, que animal é esse? Macaco, por exemplo. Que som começa com macaco? Ma. Quais as letras que usamos para formar o som ma? Depois do som ma, qual som pronunciamos? E qual o som final? Qual o som que está faltando na palavra macaco? Ali, né? Está escrito. Agora, complete os espaços em branco com as letras que estão faltando. Vamos junto contar quantos sons tem o nome macaco. Quantos sons? Registre no quadradinho ao lado da palavra macaco a quantidade de som que ela tem. Então, essa é uma orientação para a gente, professor, isso é tranquilo. Nós não teríamos, dentro da minha sala de aula, presencialmente, isso eu tiro de letra, certo? Mas acontece que hoje a gente tem que pensar o tempo inteiro, né? Como é que eu oriento? Né? E olha que, por mais claro que possa parecer a minha orientação para os pais ou responsáveis, pode não sair da forma como eu desejava, né? Enfim. E aí, que tal escrever, né? A atividade 5.1. Que tal escrever um bilhete para um amiguinho, convidando-o para brincar de pique-esconde? Você sabe o que é um bilhete? Aí está ali a explicação do que é um bilhete e vai pedir para o adulto, né, para um dos adultos da casa, um dos adultos conhecidos da criança, servir de escriba desse processo. E agora você vai contar você vai contar que aprendeu uma brincadeira nova, dizer o nome da brincadeira e perguntar se ele aceita brincar com você depois da quarentena. Peça ajuda para escrever o bilhete ou, se desejar, você pode gravar um vídeo curto ou um áudio fazendo esse convite e enviar para a pessoa por WhatsApp. 5.2. A escrita da lista de personagens da história. Vamos brincar de ditado e escrever uma lista com todos os nomes dos personagens da história? Ali está a observação. Em uma folha de caderno,
faça o ditado com a criança dos nomes dos personagens. Dite as seguintes palavras: macaco, coelho, girafa, gambá, elefante, raposa, cobra, arara, camaleão. Fale uma palavra por vez com calma, sem falar as palavras em sílabas separadas. Exemplo, não fale girafa. Fale a palavra inteira, girafa. Cada palavra deve ser escrita em uma linha, ou seja, uma embaixo da outra, para montar uma lista. Fale para ela escrever pensando nas letras e nos sons dela, e para escrever da forma como ela acha que é. Pode utilizar o alfabeto móvel como referência para a criança se apoiar durante a escrita. Então, esse aqui, voltando a cá em cima, a gente dá conta do 17. Planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, no caso ali, o escriba adulto, que está em casa, lista, agenda, calendário, aviso, convite, receita, instrução, legenda, blá, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema e assunto e finalidade. Então, quando a gente falou bilhete, convidando o amigo para brincar de pique-esconde, apresentando a brincadeira e convidando, eu estou dando conta de atingir a essa habilidade que está aqui. Certo? Retornando para cá, como é que a gente avalia isso tudo? Durante o desenvolvimento das atividades, observar e registrar o envolvimento, participação, produção. Então, quer dizer, se em todos os processos, né? A gente vai mandar, eu estou pedindo aqui para o pai me mandar, então eu estou acompanhando. Eu não preciso que o pai faça. Então, tudo que ele vai fazer, né? Como é que as crianças, o relato, né? Quando as crianças mandam o áudio, quando a criança vai grafar, quando a criança me manda uma foto. Então, eu vou começar a perceber como é que esse processo está indo. Bom, gente, isso aqui foi só uma ideia, tá? Mediante outras que a gente tem lá no nosso site do projeto. E a ideia aqui não é apresentar uma receita pronta, né, de forma alguma. O que a gente tem aqui é apenas defender, né, a estratégia de um trabalho diferenciado, de um trabalho bem mais organizado e intencional, que a gente tenha consciência do porquê que eu estou fazendo, como estou fazendo, e, né, de que forma a gente organiza. O ensino remoto realmente, voltei, né, para a já estou vendo aqui o chat. O ensino remoto é realmente um desafio muito grande que a gente tem pela frente, só que a gente não está sozinho e a gente não está, vamos dizer assim, né, não estamos só nós com nós mesmos, né, eu tenho os outros. Então, outros, né, essas outras pessoas que podem colaborar para que as coisas possam sair, né, um pouquinho melhor do que a gente esperava. Não vai ser da forma como a gente gostaria. Isso aí é ponto, não vai ser dessa forma. Mas é o mundo que a gente tem hoje nas mãos, né? Então, a gente tem que fazer o nosso melhor mediante o mundo que a gente tem nas mãos. Bom, gente, deixa eu ver aqui, alguma colocação de vocês. Tem algumas questões no chat, Mônica. Uma delas é se você pode disponibilizar o material. Beleza. Pode. Com certeza. Eu perdi aqui, tem coisas lá em cima. Então, as dificuldades encontradas, né, no decorrer do ensino remoto, aí a sugestão da utilização do Meet, muitos né, sugestão, alguns falam que mesmo assim não conseguem muita interação, mas é um mecanismo, e as dificuldades na elaboração de apostilas, acho que foi mais ou menos esse o enfoque do chat. Achei aqui, a questão o trabalho com a apostila realmente é um trabalho, né? Mas vou voltar a comentar, a gente tem qualidade, não quantidade. Então, se eu penso hoje, né, a entrega de atividades em forma de sequência didática, que eu possa partir de um gênero textual, ter um objetivo e estruturar atividades que possam ser feitas naquela semana, cara, de boa, se vocês têm uma rede, como vocês têm aí, e a professora lá do Santa Teresa se une a da Neftalina, que se une lá de Manel Duarte, eu vou construir, eu construo para uma semana, você constrói para a semana seguinte, você constrói para outra semana. E aí a gente vai unir essas sequências, cara. Então, quando eu penso assim, gente, tá mais simples, é só a gente se unir, né? Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai trabalhar de forma interdisciplinar? Vamos trabalhar de forma interdisciplinar. O que você pensou? Pensei em pegar essa letra de música. Então, beleza, vou pedir ajuda para o DDI
para a gente contribuir com os objetivos que forem parte da construção, né, da área de conhecimento dele. Ótimo, me ajuda a construir essa apostila. Depois dessa apostila de uma semana, né, dessa sequência didática de uma semana, eu vou pegar a minha sequência e vou dar para minha amiga, que trabalha no mesmo ano de escolaridade que eu. E a amiga vai me dar a sequência dela. Então, se a gente fizer um trabalho de rede, 4 professores que se juntam dentro de um mesmo ano de escolaridade, eu tenho sequência pronta, eu faço a sequência para uma semana e tenho pronta a atividade para um mês. Então, se a gente pensar, né, no trabalho em equipe, nessa projeção, fica muito mais fácil, a gente não se cansa, né? Só que a gente tem que se unir, e se unir agora, certo? A gente sentar, vamos lá, vamos pensar o que a gente pode fazer. Mas se une com os amiguinhos que são da sua mesma ano de escolaridade, porque eles estão querendo o mesmo objetivo que você, certo? Pelo menos é o que eu penso, tá, gente? É possível? É possível. Enfim. Ah lá, é isso aí. A gente tem, Cristiane, é justamente isso. A equipe, né, quando você pensa na equipe, a equipe de orientação, a equipe da secretaria, é orientação. A gente como professor, eu tenho que olhar lá na base quais eram as habilidades que os alunos precisariam ter alcançado no ano passado. Para a gente começar a pensar na elaboração de uma sequência que eu possa minimamente pegar as habilidades que deveriam ter sido conquistadas ano passado, para que a gente possa sistematizar isso a partir desse ano. Então, se a gente fizer, né, vou voltar a comentar, a gente perde muito porque a gente trabalha sozinho. Se eu trabalhar em equipe, eu ganho muito mais. E que equipe é essa? Quem trabalha no mesmo ano de escolaridade que eu. Porque a gente quer a mesma coisa. Certo? Então, unam-se vocês. A equipe de orientação é para orientar mesmo o processo, para ajustar, né, os detalhes, igual a gente fez com a própria sequência didática com as meninas. Vem para a nossa mão, né, eu e Denise, vem para a nossa mão apenas para a gente poder lapidar. Esse, gente, ó, tá precisando, a orientação tá mais clara aqui. Porque quem elabora a atividade, pô, fica muito claro, você tá feliz com ela, você tá bem com ela, você tá bem resolvido com ela. Mas quem vai receber essa sequência, quem vai receber a atividade, na hora que lê, pode não entender. Então, tem que passar realmente para uma outra pessoa. Fala assim, gente, dá uma lida aqui. Vê se eu me fiz entender no que eu estava querendo. Vê se a proposta que eu pensei, ela é possível de ser posta em prática, né? Por isso que a questão da equipe é mais isso aí mesmo. Trabalha no conjunto e eu acredito muito em sequência didática do jeito que a gente elaborou. Porque se eu tiver 4 sequências didáticas, eu tenho trabalho para um mês. Certo? E nós temos na rede um grupo, assim, deixamos à vontade para o professor que quer participar, mas tem um grupo no WhatsApp por ano de escolaridade, então acredito que facilite bastante. Vamos supor, para a próxima apostila, todo mundo vai elaborar uma sequência. Estou pensando em cima do que você sugeriu. Uhum. E aí, eu, enquanto professor, eu vou aproveitar as que eu acho que encaixa melhor na minha turma. Vão ter mais sequências do que semanas. Isso. Mas aí eu vou escolher aquela que adequa melhor para a minha turma, né? Isso. Eu acho que é uma possibilidade os grupos serem utilizados para isso também. A gente tem postado jogos, algumas sugestões, mas, né, os professores elaborar, aí eles estão gostando da ideia, cada um dá uma data e vamos elaborar uma sequência para a gente trabalhar a próxima apostila. Não, isso é perfeito, você economiza tempo, Ana Paula. Hoje a gente tá muito cansado, sabe? De boa, eu vou falar assim, por mim, professora, a gente veio em 2020, batidão maluco, a gente não estava sabendo, estava engatinhando. Eu estou em abril, cara, pensando que assim, gente, se fosse novembro, estou em abril com o corpo em novembro. Estou cansada. Estamos todos, eu imagino assim, não sou eu, estamos todos cansados, né, exauridos. Mas se a gente trabalhar em equipe, pô, a chance disso dar certo e ser muito mais prazeroso para quem recebe é muito maior. Né? A gente é muito mais... Hoje, para cumprir um protocolo, a gente recorre à internet. Tem tudo lá na internet. Eu vou pegar um exercício para cumprir protocolo, mas é porque eu tenho tanta coisa para fazer, né? Fico com tanta demanda, que na hora que realmente a gente precisa parar para pensar, para fazer a entrega, né? A gente acaba copiando. Então, perfeito, Bianca, bacana isso. Né? Os professores de inglês têm que trabalhar dessa forma. É perfeito, porque ninguém se sobrecarrega, né? Ninguém se sobrecarrega e você cria uma proposta de qualidade, não de
quantidade, tá certo? Então, isso aí bom, é algo, pelo menos, que eu defendo muito, pelo menos em todos os lugares que a gente tem a possibilidade de falar, é algo que eu tenho defendido bastante, tá? Eu acho que a gente pensar em rede nesse sentido, mas o professor contribuindo e também, assim, né, igual você falou, orientador, assessoria, dando as orientações necessárias, mas quem sabe o que está de real na sua sala e as adaptações que vão se fazer necessárias é o professor. A gente não pode tirar essa autonomia dele, né? Ele que tem essa questão bem do diagnóstico que você falou também, do conhecimento prévio. Então, eu acho que assim, essas sequências estarão disponíveis, os professores elaborando, mas o professor da sala vai saber, não, isso eu posso colocar, isso eu vou tirar, né? Fazer as adequações para a sua turma. Eu acho que isso faz muita diferença também. Porque de boa você já vai receber algo que já está bem próximo, né? Bem pronto. Você não precisa ficar descobrindo a roda, né? Ninguém é daqui para descobrir a roda, pelo amor de Deus, a roda já foi inventada, eu só tenho que dar agora novas possibilidades para a roda. Eu tenho que inventar, eu tenho que ter novas funcionalidades para a roda. Mas a roda já foi inventada. E olha como é legal, né? Diante de uma questão teórica que você colocou tão bem, mas junto com a prática, que é essencial, a gente surgiu essa ideia. Aí a Bianca e a Lúcia, que também são assessoras dos segmentos que aqui estão envolvidos, para a gente lançar a mão dos grupos para isso. Muito bacana, Mônica. Muito obrigada. Eu deixei aí no chat, gente. Tá enorme assim, não sei por que ficou grande desse jeito, mas depois, Ana Paula, eu te mando lá no WhatsApp, o bonitinho, né? Esse aqui é onde estão os nossos materiais dos programas. A gente tem aqui hoje, né, postados ali. A gente tem podcast, né? A gente tem eu tenho 4 sequências didáticas apenas ali. Eu acho que já é o caminho para que, se vocês quiserem ingressar nessa proposta, né? Eu tenho 4 sequências didáticas ali que estão muito bem elaboradas, foram muito bem elaboradas mesmo, já passaram pelo nosso crivo, já foram avaliadas e agora já estão prontas para serem acessadas pelas pessoas que se interessarem por. Então, todas elas têm a mesma pegada. Proposta para 5 dias, né, que a gente pensa de segunda a sexta, com orientação para os pais, com processo de avaliação bem claro, para que a gente possa construir, né, para que a gente possa aproveitar. O que vocês verão ali, no material que nós temos, está mais focado mesmo na aquisição de leitura e escrita, desde a pré-escola até o 2º ano. Mas nada que vocês não olhem e possa ser adaptado para a realidade de vocês. Tá? Então, aí fica só uma dica, tá bom? No mais, alguma colocação, gente? Alguma pergunta? Gente, pelo amor de Deus, crítica construtiva também é bom, tá? A Simone, ó, você viajou, só falou merda do princípio ao fim, tava enjoada, beça, negócio, desliguei, agora que eu tô voltando para ouvir o final, pode ser franco também, tá? Porque isso me ajuda. Eu tô fora da sala de aula, sou apenas professora do ensino superior, vocês que têm a rica sabedoria de estar no chão da escola básica, e a gente só contribui, né, com aquilo que a gente pensa enquanto campo teórico. Hoje, quem revigora muito o nosso pensar é os próprios programas. Então, isso nos revigora muito, né, para a gente poder estar sempre contribuindo de alguma forma. Eu ouço aqui, ouço ali, ouço aqui, ouço ali, e a gente vai conseguindo costurar. Tá bom? Ana Paula, não sei se eu atingi o objetivo de vocês aí, certo? Estou à disposição. Mônica, foi muito produtivo, sim. Eu acredito que não tenham perguntas, porque foi muito esclarecedor realmente. As perguntas, até você, as que surgiram, você foi respondendo. Eu acredito que contribuiu muito para a prática. Isso que é importante, né? Eu acho que a universidade está junto com a gente, essa visão que vocês têm hoje, né, da universidade aliada à escola pública é muito importante, vem fazendo toda a diferença, realmente. E aí, essa demanda da sequência didática para o ensino remoto, que a gente acredita nesse trabalho, e aí pedimos para vocês e prontamente a equipe se colocou à disposição e hoje foi show mesmo. Muito obrigada. Nós, como todos estão falando aqui, nós amamos muito conhecimento e esclarecimento. Não, então tá bom, gente. Contribuindo, isso que importa.
Eu vou deixar, depois, Ana Paula, eu vou mandar a gravação, o link da gravação para Eu te agradeço. o meu WhatsApp, que aí você disponibiliza para o pessoal da rede. Depois eu mando a gravação e mando também o slide, para não ter problema nenhum. A gente disponibiliza assim. Tá joia? Isso, o slide a Betinha pediu, fiquei de ver com você, para ela imprimir e usar Tá também. joia. Não, eu envio sim, com certeza. E essa sequência, então, como está com o nome, a gente utiliza com o nome das duas alunas, não tem problema nenhum ser utilizada. Não, não tem problema nenhum, não. Tanto que a gente fez Uhum. para isso mesmo, porque como os programas eles têm a prerrogativa de atender a comunidade, por isso que eu deixei aberto no site. Então, a gente agora está fazendo só isso. A gente está recebendo as sequências, a gente está passando por um processo de avaliação, pedindo para o pessoal poder ajustar aquilo que precisa de ajuste, e só está indo para o site aquelas que realmente estão zeradas, zero bala, né? Pronta para colocar Tá em ótimo. prática da forma como vocês bem entenderem, tá bom? Obrigada, tá, Mônica? Obrigada Gente, mesmo. eu só vou pedir aí, então, deixa eu parar a gravação aqui. Quem puder abrir a câmera, só para a gente poder